galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Biologia e Ostentação. Gente, o tema da videoaula de hoje é sistema urinário ou excretor. Lembrando que é uma aula voltada bastante pra galera lá do 8º ano pra cima, ensino médio. Vai ter uns bizus aqui pros vestibulandos também, tá? Então bora pra videoaula de hoje. Rodando a vinheta, meu amor. Galera, olha só. Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só. Nessa videoaula vocês vão ter um resumo sobre todo o funcionamento e fisiologia do sistema urinário humano. Bora começar. Qual é a função do sistema urinário ou excretor? O sistema urinário tem como função a filtragem do nosso sangue. Na verdade, ele vai ser responsável pela homeostase do nosso corpo, o equilíbrio hídrico e ácido básico também do nosso organismo. Ele vai filtrar, ele vai eliminar substâncias tóxicas, substâncias que a gente não vai utilizar no nosso metabolismo, substância em excesso, por exemplo, como a água, sais minerais e principalmente essas substâncias tóxicas a quais me refiro são as excretas nitrogenadas. E o que são essas excretas nitrogenadas que a gente tanto vai falar e citar aqui no decorrer da aula? As excretas, elas são provenientes do metabolismo de alguns alimentos que a gente ingere no sistema digestório. Por exemplo, quando a gente está comendo alguma carne, uma proteína, a quebra dessas proteínas na alimentação vão gerar aminoácidos. Esses aminoácidos vão ter nitrogênio no nosso corpo, formando uma substância muito tóxica e por isso que a gente tem que excretar, ou seja, eliminar, colocar para fora. As principais excretas eliminadas pelos seres vivos são a amônia, ácido úrico e ureia. A amônia é a excreta nitrogenada mais tóxica e mais solúvel na água, então geralmente seres vivos como peixes ósseos, alguns invertebrados aquáticos vão eliminar essas excretas. A ureia ela é um pouco menos tóxica e também um pouco menos solúvel na água. Ela geralmente é eliminada pelos peixes cartilaginosos, mamíferos, anfíbios, anelídeos também eliminam ureia. E por fim, o ácido úrico, que é o menos solúvel, quase que insolúvel em água e também menos tóxico ainda. Seres vivos que eliminam essa excreta são aqueles que põem ovos, aves, insetos, répteis também, porque os embriões estão dentro do ovo e eles vão ter contato direto com essa excreta. Então por isso que ela tem que ser a menos tóxica possível. E vamos então agora conhecer os órgãos que compõem o sistema urinário humano. Nós temos 2 rins. Nós temos também dentro dos rins os néfrons, os ureteres, são 2 também, né? Cada um ligando num rim, a bexiga e a uretra. Vamos agora saber a função de cada um deles. Os rins têm esse formato de feijãozinho, né? Ele tem essa cor amarronzada e ele é responsável pela filtração do nosso sangue. Na parte interna dos rins que a gente encontra um conjunto de néfrons e vamos falar dele daqui a pouquinho. Os ureteres são esses caninhos aí, esses canais que vão ligar o rim até a bexiga. Ele faz movimentos peristálticos, ou seja, independente da força gravitacional. A bexiga é um órgão oco e elástico e ela serve como reservatório temporário da urina. Por que temporário? Porque quando a bexiga começa a encher muito, a gente tende a o quê? Querer fazer xixi. Então não é um reservatório que vai guardar para sempre ali a urina, né? Então ela tem um limite de urina para ser guardado e depois ser eliminado. Por fim, nós temos a uretra, que é um canal de ligação da bexiga para o ambiente externo, ou seja, é nele que vai acontecer a excreção, a eliminação da urina para o ambiente externo. A uretra tem uma grande diferença entre homens e mulheres. Nos homens, a uretra vai fazer parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor ou genital, tá? E ela é mais longa.
Na mulher, a uretra, ela só vai fazer parte do sistema urinário, ela é bem mais curtinha. Então, na mulher, a gente encontra 2 canais, que é a uretra e a vagina, que é o canal para reprodução. Acontece que nas mulheres, por ser a uretra ser mais curtinha, a gente está mais propícia a ter infecção, né, e contato com micro-organismos presentes aqui no ambiente externo. No final, a gente vai falar sobre essas doenças relacionadas ao sistema urinário. Voltando para falar um pouquinho da estrutura dos néfrons, os néfrons são as estruturas de filtração que se encontram nos nossos rins. E essa é a parte mais difícil dessa aula, porque é nele que a gente vai ver vários nomes difíceis. Mas basicamente os néfrons são formados pela cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, os túbulos néfricos, que também tem nome, alça néfrica ou alça de Henle, e o duto coletor. Então vamos por partes. O que são os néfrons? Os néfrons são as unidades básicas, as menores unidades de filtração do nosso sangue. A cápsula glomerular é uma expansão que envolve e guarda o glomérulo. O glomérulo é um emaranhado de capilares sanguíneos por onde o sangue vai passar ali para ser filtrado na cápsula. Os túbulos néfricos, que a gente também vai dar o nome de pertinho da cápsula, túbulo contorcido proximal, por isso que é o nome proximal, de próximo da cápsula, e túbulo contorcido distal, que fica longe da cápsula, depois da alça de Henle. Por isso que é o nome distal, de distante. Os túbulos néfricos, eles vão ligar a cápsula até o duto coletor, porque ali na cápsula vai ocorrer a filtração e nos túbulos vai ocorrer a reabsorção e secreção. No duto coletor, que é o final de tudo, ocorre a excreção da urina. Então os dutos coletores, eles vão conduzir a urina até os ureteres. Até aí, moleza, né? Fisiologia, função de tudo é super tranquilinho. Agora presta atenção aí nessa fotinha que eu tô mostrando do néfron. Como eu falei pra vocês, o néfron é a unidade que vai filtrar o sangue. Então, você vai ter sempre em contato com o néfron, sempre em contato com os túbulos néfricos, esse capilar sanguíneo, porque vai estar sempre acontecendo uma reabsorção e uma secreção entre os túbulos e o capilar sanguíneo, porque é no néfron que vai filtrar o sangue e vai ver o que a gente precisa mesmo colocar para fora e o que a gente vai manter no nosso corpo, as substâncias que a gente vai conseguir utilizar. Eu gosto de separar o processo de filtragem do nosso sangue em 1, 2, 3, 4 etapas. Quatro etapas. Essa aqui é a minha colinha de sempre, que vocês sabem que eu monto uma aulinha aqui antes, né? Monta aqui bonitinho, com tudo que eu tenho que falar. E eu separei aqui 4, eu gosto de falar que o sistema urinário, a filtração, ela tem 4 etapas. A primeira é a filtração mesmo, que vai acontecer aonde? Aí, na cápsula glomerular. Por quê? Começa no glomérulo. Vocês estão vendo essa fotinho aí do néfron? Existem 2 arteríolas ligadas no glomérulo, que é esse emaranhado de capilares sanguíneos. A arteríola eferente e a arteríola aferente. A aferente é onde o sangue está chegando no glomérulo. E a eferente é onde o sangue está saindo do glomérulo e está passando nesse capilar sanguíneo, envolvendo todos os túbulos néfricos. Então, no glomérulo vai acontecer a filtração do sangue, do capilar sanguíneo para a cápsula. Vão sair glicose, aminoácidos, sais minerais, água, vitaminas e a ureia também. Essa filtração não é seletiva, vai acontecer a filtragem de tudo aí, menos as macromoléculas como proteínas e glóbulos vermelhos, porque eles são muito grandes, então eles não conseguem passar do capilar sanguíneo até a cápsula. Passou da cápsula, agora vai haver o processo de reabsorção. Por todos os túbulos néfricos, principalmente pela alça néfrica ou de Henle, acontece reabsorção de água. E, gente, uma informação importante: o nosso sangue não é filtrado uma vez só. São várias vezes filtrando aquele sangue ali, tanto que são cerca, se eu não me engano, de 180 litros de sangue filtrados para apenas sair 2 litros de urina, sabe? Então, assim, são várias vezes aquele sangue passando ali para acontecer várias reabsorções e ver mesmo tudo que a gente pode reutilizar, reabsorver, absorver de novo para manter no nosso corpo. Então, só é excretado mesmo na urina aquilo que a gente não vai usar. Então, quando filtrou lá água, sais minerais, aminoácido, glicose, na reabsorção, isso vai voltar para o nosso sangue. Ou seja,
todas as moléculas essenciais para o nosso organismo vão voltar para a nossa circulação. A reabsorção, galera, tem um sentido de túbulo néfrico, sangue, tá? Então a reabsorção sempre vai acontecer do túbulo néfrico para o sangue, afinal é o nosso organismo que está reabsorvendo as substâncias necessárias para a manutenção legal do nosso corpo. E aí tem também a secreção, que vai acontecer no túbulo distal, no túbulo proximal. E a secreção é a eliminação, então tem sentido sangue, túbulo néfrico. É aquilo que a gente tá querendo botar para fora, tirar do nosso corpo. A todo momento, nesse processo aí da formação da urina, vai haver muita reabsorção e também secreção. No momento da secreção, a gente está querendo eliminar aquelas substâncias, tipo alguns medicamentos, algumas moléculas que não foram filtradas, íons de hidrogênio, de potássio, e a amônia também está sendo secretada. Por fim, depois que passar nesse processo aí de reabsorção, principalmente reabsorção na alça néfrica, reabsorção de água ali, vai ter o momento da excreção. A excreção vai ocorrer ali no duto coletor. É a última etapa, tá? Então ela vai ter duto coletor, ureter, bexiga e, por fim, uretra. Na excreção, a urina já está formada e é eliminada por meio da micção, né? Que é o ato da gente ir lá no banheiro fazer xixi. Então, o que é importante vocês entenderem nesse esquema do néfron? É realmente o sentido, né? As etapas que são de filtração, reabsorção, secreção e excreção, e aonde que acontecem essas etapas. Então, nos túbulos contorcidos proximal e distal vai haver bastante reabsorção e secreção. A reabsorção é o que o nosso organismo está absorvendo de novo para ele. Por isso que o sentido é túbulo sangue, né? Capilar sanguíneo. A reabsorção vai acontecer, principalmente a reabsorção de água, na alça néfrica, na alça de Henle. É ali que vai haver uma maior reabsorção de água, ou seja, uma maior absorção do nosso corpo pela água novamente, tá? E a excreção vai acontecer no duto coletor, que é a formação da urina. A urina é água em excesso, né, que o nosso corpo está colocando para fora, e a ureia, que no nosso caso, que somos mamíferos, excretamos ureia. Não é difícil, né? Molezinha. Se você tem alguma dúvida, não tá entendendo direito, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo vocês, ok? Gente, um cuidado aí interessante pra gente perceber que a pessoa com diabetes vai ter uma alta concentração de glicose na urina. Porque uma pessoa diabética tem alta concentração de glicose no sangue. Na hora da reabsorção, ela não é completa e, consequentemente, ela vai eliminar uma grande quantidade, uma concentração muito alta de glicose também. Agora, outro ponto muito importante que cai sempre em vestibular e é interessante você prestar atenção agora é como que acontece a regulação da função renal. Como que o meu organismo vai saber que eu tenho que eliminar tal substância que está em grande quantidade? Como que ele sinaliza que eu tô com a urina muito concentrada, pouco concentrada? Gente, existe um hormônio que vai fazer tudo isso funcionar. Na verdade, são dois hormônios, mas o principal dele é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele vai agir nesse controle hídrico, nesse equilíbrio de concentração no nosso corpo. Então, presta atenção. Se o meu corpo está retendo muita água, ele está tendo uma reabsorção muito grande, certo? Reabsorção lá nos túbulos néfricos pelo sangue, então eu estou reabsorvendo muita água. Se no meu corpo está guardando muita água, eu não vou conseguir eliminar essa água lá na minha excreta. Então a minha urina vai ficar muito concentrada. Muito concentrada de quê? De excretas nitrogenadas. E por isso que quando a minha urina está muito amarela, eu já sei que tem alguma coisa errada aí. Agora, se eu tenho excesso de água sendo eliminada, quer dizer que o meu corpo reabsorveu essa água em menos quantidade. Consequentemente, a minha urina vai sair bem diluída, bem clarinha, que no caso é o ideal que aconteça. Mas então, como é que funciona aí esse ADH? E o outro hormônio importante também nesse controle aí é a aldosterona. Vamos primeiro falar do ADH. O ADH, ele é produzido no hipotálamo, mas ele é armazenado na nossa hipófise. Então o hipotálamo tá lá produzindo ADH e vai guardar esse ADH produzido na nossa hipófise. Por quê? Quando precisar desse ADH, a hipófise, que é uma glândula que libera, que secreta hormônios, vai liberar esse ADH no nosso sangue.
Aí como é que a gente vai saber que precisa liberar ou inibir, né, o ADH? No nosso sangue existem os receptores osmóticos, que eles vão ver a concentração de água, né, a quantidade de água no nosso sangue. Quando o nosso sangue está muito, né, o plasma sanguíneo está muito concentrado, esses receptores vão sinalizar para o hipotálamo produzir o ADH e a hipófise liberar esse hormônio. O ADH vai lá para o sangue e vai agir nos túbulos néfricos. Se ele vai agir nos túbulos néfricos, o que acontece nos túbulos néfricos? A reabsorção. Então ele vai controlar essa reabsorção de água no nosso sangue. Então, se o nosso sangue está com muita concentração, o ADH vai agir lá nos túbulos néfricos e no duto coletor também, retendo a água no nosso corpo, né, para poder aumentar a diluição, né, a concentração daquela substância, e aí a urina vai acabar saindo mais concentrada, porque eu tô retendo água no meu corpo, tá? Porque o meu sangue estava muito concentrado de alguma substância tóxica ali. Então, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Se eu tenho baixa quantidade de água no meu sangue, ou seja, o meu sangue está muito concentrado de alguma substância tóxica, o ADH vai ser produzido, vai ser liberado no meu sangue. Então, vai ter muito ADH. Consequentemente, vai ter uma alta concentração de água no nosso corpo. Vai reter muita água no nosso corpo. E aí, a nossa urina vai sair muito concentrada. Por quê? Eu tô segurando a água em mim. Então, eu não vou liberar água. A água vai estar em mim. E a minha urina, tinha que estar mais diluída, não vai estar. Vai estar muito concentrada. Porque eu não tô colocando muita água para fora. Nesse momento, o meu sangue está muito concentrado e ele precisa de água. Então, baixa água no sangue, muita produção de ADH, muita retenção de líquido no seu corpo e aí urina muito concentrada. Já acontece o inverso também. Se tem muita água no nosso plasma sanguíneo, esses receptores lá, osmorreguladores, vão sinalizar que o ADH não precisa ser produzido, então ele vai ser inibido. Vai haver uma menor absorção de água no nosso corpo e a gente vai conseguir eliminar mais água. Então, alta concentração de água no nosso sangue vai ter uma baixa produção de ADH inibido. Consequentemente, a gente vai liberar mais água. Então, vai botar a água para fora, então vai ter menos água no nosso corpo. E aí a nossa urina vai sair bem clarinha, bem diluída, nada concentrada. Conseguiram entender esse mecanismo do ADH? Então o ADH ele vai agir no equilíbrio hídrico do nosso corpo. Se o nosso sangue está precisando mais de água para diluir uma substância, se não está precisando, então se o nosso sangue tem pouca água, mais ADH. Se o nosso sangue tem muita água, menos ADH. Tá? Agora uma parada importante que também cai muito questão perguntando sobre isso é em relação da bebida alcoólica com esse hormônio antidiurético. Acontece que a bebida alcoólica, qualquer bebida alcoólica, cervejinha, vodka, toda bebida que tiver álcool envolvido na sua composição, vai diminuir a produção de ADH. Se vai diminuir a produção de ADH, vai acontecer o quê? Não vai reter água no nosso corpo, a gente vai colocar água pra fora e o que acontece? A gente faz muito xixi, a gente mija muito, a gente toda hora vai no banheiro. A pior consequência dessa relação da bebida alcoólica com o hormônio antidiurético é a desidratação. Vai beber e vai no banheiro, beber no banheiro, beber no banheiro. E o nosso corpo vai estar eliminando água. Por quê? Quanto mais você bebe, menos ADH tu vai produzir. Então a gente vai liberar água em grande quantidade e a gente desidrata, amorzinho. A gente fica desidratado. No dia seguinte, tu vai estar com uma sede do cacete, é a famosa ressaca. Dor de cabeça, sede, cansaço, parece que o caminhão te atropelou, né? Então é isso que acontece. O ideal, ó, pega a dica aqui de quem, ó, que gosta de uma cervejinha no final de semana. A gente quando bebe bebida alcoólica, tem que beber água junto. Quando a gente tá bebendo água junto, não é pra gente não ficar bêbado, porque tu vai ficar bêbado do mesmo jeito se você exagerar aí na bebidinha. A gente bebe água junto pra gente não desidratar, porque a gente sabe que quanto mais álcool a gente beber, menos ADH vai produzir, mais xixi vai fazer. Então mais água a gente vai botar pra fora. E liberar água em excesso não é legal pro nosso corpo. O nosso corpo precisa reabsorver água. Então tem que beber a água mineral junto quando você tá bebendo alguma bebida alcoólica. O certo
mesmo é tu não exagerar na bebida alcoólica, né, galera? Pegou a dica, né? Te aponta minha cultura, meu amor. Tá pensando que eu só ensino biologia? E a aldosterona? Gente, a aldosterona é outro hormônio também que vai entrar nesse controle de concentração de algumas substâncias, principalmente do sódio. A aldosterona é produzida nas glândulas suprarrenais. Olha aí que bonitinha a foto da glândula suprarrenal, que eu não falei pra você lá no início. Não é essa esponjinha aí, né? Parece uma gordurinha em cima do rim. É uma glândula, e glândula vai secretar um hormônio. E a aldosterona é secretada pelas glândulas suprarrenais. Supra de estar em cima dos rins. A aldosterona ela vai atuar nos túbulos néfricos, principalmente o distal, e vai aumentar a taxa de reabsorção do nosso sangue, tá? Alguma substância que for para ser reabsorvida, é a aldosterona que vai agir. Principalmente sódio. Tá, mas como que a aldosterona é produzida? Como que o meu corpo vai saber que eu preciso produzir aldosterona? Pega aqui, ó, pega a visão. Se existe baixa concentração de sódio e de água no nosso sangue, o nosso rim vai ser sinalizado e produzir um hormônio chamado renina. Esse hormônio vai agir numa proteína chamada angiotensinogênio, que é produzida no fígado. Essa proteína é convertida em angiotensina, e aí sim a angiotensina vai estimular as suprarrenais a liberar a aldosterona. E aí então ela vai agir no túbulo distal, aumentando a reabsorção de sódio no nosso sangue. Saindo sódio do túbulo distal para o sangue, vai sair água também. E desse jeito vai manter a osmorregulação sanguínea, tá? Então vai aumentar a concentração de sódio e de água no nosso sangue também. No final de tudo isso. Deu pra entender como é que a aldosterona é produzida e aonde ela vai agir? Mas tem uma forma dela ser produzida mais diretamente do que passar no negócio de rim, fígado, que é quando há um aumento de potássio no nosso sangue. Nosso sangue tá muito cheio de concentração de potássio, vai estimular diretamente as suprarrenais a produzirem e liberarem a aldosterona. E aí, essa aldosterona agindo ali nos túbulos vai fazer com que a secreção, ou seja, a saída de potássio do sangue para o túbulo aumente, né? A secreção vai aumentar. E aí a gente vai conseguir eliminar na urina uma maior quantidade de potássio. Não é difícil, fala sério. Consegui explicar de boa, né? Agora presta atenção aqui que existem algumas doenças que atingem o sistema urinário. A principal de todas, que quase todos nós conhecemos, é a formação de cálculo renal. O cálculo renal ele pode atingir tanto os rins, quanto os ureteres, quanto a bexiga e quanto a uretra também. O cálculo renal é a formação de cristais ou até mesmo de pedras, né? Quando uma filtração não ocorre direitinho, a junção de vários sais minerais formam esses cristalzinhos, essas pedras aí. Como que a gente elimina o cálculo renal? Dependendo do tamanho, se você beber muita água, você vai conseguir diluir ou fazer com que esse cálculo saia na própria urina mesmo. Agora, se ele for muito grande ou se ele estiver obstruindo algum canal como ureter, uretra, ou se ele ficou preso na bexiga, infelizmente tem que ser feito uma cirurgia. Eu mesmo sofro de cálculo renal, mas teve uma vez que foi assim, o ápice de tudo, por isso que eu bebo hoje em dia no mínimo 4 litros de água por dia. Tem dias que eu bebo 2, é óbvio. Tem dias que eu chego a beber 6,5 litros de água por dia, eu não saio do banheiro. O que aconteceu foi isso. Eu tenho uma tendência maior a produzir esses cristais. E aí, na época, eu tava bebendo pouquíssima água e acabou que eu produzi esses cálculos e ficou preso na minha ureter, obstruindo a passagem. Foi uma dor absurda, foi na minha ureter esquerda, se não me engano. Foi uma dor horrível. Eu lembro que, nossa, gente, só morfina parava com a minha dor. É uma dor pior do que parir, sinceramente é. E aí eu fiz uma cirurgia que não precisa abrir nada, é pela uretra mesmo. Eles enfiam um caninho lá, tira o cálculo, aí fica uns dias com... Não é um dreno, não. Esqueci o nome do caninho que fica... Eles colocam um caninho do rim, né, passando por dentro da ureter, até direto à bexiga. Esqueci o nome do caninho, depois se você lembrar eu escrevo aqui embaixo.
E aí fiquei uns dias com esse caninho, depois a gente tirou e vida que segue hoje em dia, tá tudo lindo, belo. Também existe uma doença relacionada ao sistema urinário que é a famosa gota. A gota é a concentração de ácido úrico nas nossas articulações e causa uma dor absurda. Como o ácido úrico é insolúvel em água, quando a gente ingere em grande quantidade, como em carnes, alimentos de origem animal, tipo leite, derivados de leite, o nosso corpo vai reabsorver muito essa excreta e aí vai armazenar nas nossas articulações. E isso é um problema muito sério, às vezes, né, tem que ser cirúrgico. Infecção urinária também é uma doença muito normal de existir no sistema urinário, principalmente nas mulheres, porque a infecção urinária se dá a partir do desenvolvimento de micro-organismos na nossa uretra. Como a uretra nas mulheres é bem menorzinha do que no homem, é mais fácil da gente, sei lá, fungos e bactérias entrarem pelo nosso canal, pela uretra, e atingir a bexiga, a ureter, né? Então, assim, geralmente são bactérias que se desenvolvem e aí a gente tem que ir no médico, sente muita dor ao urinar, sente dor no pé da barriga, tem febre, indisposição, aí a gente tem que tomar remedinho, né? Fazer o tratamento correto, no caso antibiótico, se for bactéria, para poder curar essa doença. E a insuficiência renal é um problema muito sério, porque acontece lá nos rins. É a incapacidade dos rins removerem as excretas nitrogenadas metabolizadas pelo nosso corpo. Então, as substâncias tóxicas ficam ali retidas no nosso corpo, no nosso sangue, no caso. E aí é necessário, aos pacientes que têm insuficiência renal, realizar hemodiálise. E a hemodiálise é uma filtragem artificial do sangue. É um aparelho que retira vários litros de sangue do corpo, filtra e põe de novo no corpo. E essa doença a gente pode ligar lá com o lance da reabsorção de sódio pela aldosterona. Porque pacientes com hipertensão tem muito propenso a é um caso de risco mesmo para essa doença de insuficiência renal, porque tem uma reabsorção maior de sódio. Então o legal é evitar alimentos ricos em sódios, né? Obesidade também é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco, tabagismo, pessoas diabéticas e com colesterol alto também são fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência renal, porque todos esses fatores de risco contribuem para o mau funcionamento dos rins, né? Já que os rins vão controlar tudo, controle hídrico, filtração do sangue, pH, ácido básico do nosso corpo. Então é extremamente importante que a gente mantenha a saúde renal em dia. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendessem melhor um pouquinho e perdessem o medo do sistema urinário, tá? Enfim, galera, um beijo grande, até o próximo vídeo e fui!